Eu vou dividir essa entrevista, Eliane, em dois momentos. Um momento, Hum, eu vou falar sobre a sua formação e trajetória profissional, a gente vai falar um pouco sobre isso. E o segundo momento, que a gente vai falar sobre um processo reflexivo de você enquanto docente, tá? Para tá iniciar bom. a etapa da formação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação acadêmica. É claro que eu levantei um pouco da sua trajetória, né, Uhum. das perguntas mais pontuais, mas eu queria que você descrevesse para mim, com todo o tempo que você precisar, sobre a sua formação profissional, a sua formação acadêmica mesmo, né? Como é que você viu isso? Desde a formação inicial, formação continuada, até o momento que você está agora. Tá. Eu fiz o magistério, então, no ensino médio já era professora, né, na verdade. Eu me formei e logo comecei a trabalhar como professora eventual. E aí comecei a pensar numa faculdade, muito influenciado pela minha mãe também, que é professora, aposentada e tal. E, e eu queria fazer processamento de dados, mas uma questão de moda, eu acho, né, de grupo e tal. E aí eu não consegui passar por duas vezes, né? Tentei o vestibular e não entrei. Então eu pensei que matéria ou que disciplina eu gostava no ensino médio e aí escolhi a química. Embora eu tivesse feito o magistério e a química tivesse sido, assim, pouquíssimas aulas, né, que eu tive no ensino médio de química e era bem difícil para mim, porque era uma formação específica, né? O magistério ele te ensina muita coisa de didática, né? E aí, quando eu comecei a faculdade, eu vi que era um mundo totalmente diferente. Foi muito, assim, muito bom. Eu percebi que era tudo que eu, assim, tinha fugido um pouquinho, porque minha mãe era professora, eu não queria ser professora, mas enfim, eu já era professora no magistério. Então, quando eu fui para a faculdade, eu vi um mundo totalmente novo de possibilidades, e a química, para mim, foi assim. Eu acho que eu nem esperava que eu fosse gostar tanto, né? Por conta da parte do laboratório, a parte prática e a parte teórica, e toda a ciência que sempre me animou bastante, e como eu era professora de primeira a quarta, os alunos também gostavam muito de ciências, então era uma coisa que eu sempre fiquei muito envolvida, né? E aí fiz a graduação, logo comecei a trabalhar também lecionando, no quarto, quinto ano, já comecei um pouco insegura, mas como eu já estava inserida, né, na escola, então já foi mais fácil para eu continuar. E aí depois entrei na USP para fazer uma pós-graduação, mas por uma cirurgia, um problema de saúde, eu acabei saindo e não concluí. Depois eu me casei, aí tive minha filha. 10 anos depois eu voltei para o UFABC, no mestrado com a Maísa, e aí a gente concluiu, né, o trabalho da pesquisa do mestrado e agora no doutorado. Essa é a minha parte acadêmica, né? Assim, sempre gostei muito de estudar, fiz uma outra pós enquanto era professora pela Rede For, né, que era um programa do governo em parceria com algumas universidades públicas. Aí eu fiz pela Unesp, especialização em ensino de química também. Então, sempre tive muito envolvida, né, com a questão acadêmica, é uma coisa que eu gosto bastante, né? Ótimo. Praticamente a minha formação se resume a essa caminhada. Eliane, se a gente olhar para trás, assim, e quando você pensa na sua formação inicial, você acha que Hum, ela era mais focada, eu falo na graduação mesmo, né? Você acha tá. que ela era mais focada na teoria ou ela tinha componentes práticos em termos de sala de aula no que diz respeito à sua preparação como professora? Você acha que isso era muito teórico, era muito prático, havia ligações entre esses aspectos? Como é que você vê isso hoje? Olhando retrospectiva para essa formação, e você que já é uma professora tem 28 anos de sala de aula, é muito tempo, né? Assim, É, uma experiência grande sim. de sala de aula. Como é que você vê essa formação inicial sua?
Eu acho que a formação da graduação ela é muito mais teórica do que prática. Embora algumas coisas a gente acaba vendo na sala de aula, né? Uma das coisas que eu percebo bem é assim, que eu queria ensinar tudo que eu tinha aprendido na faculdade, porque eu achava que tudo era importante. Eu tinha dificuldade para selecionar o conteúdo, né? Então, mesmo a gente recebendo lá toda uma instrução, a prática e a teoria parece que não se conversavam muito, né? E, na verdade, assim, eu acho que conforme a gente vai trabalhando, a gente vai percebendo as teorias que a gente aprendeu. Não é uma coisa que acontece, como a gente fala, né? Você aprende na teoria, na prática a realidade é outra, né? As discussões e tal. Mas tinha muita coisa que eu ouvia na faculdade que fazia sentido para mim. Por exemplo, a professora de didática falava assim, sempre alguém falava, professora, eu estou com problema de indisciplina na minha turma, e aí eu ficava ouvindo assim, né, tal, porque eu ainda era PEB 1, eu dava aula para crianças. E aí ela falava, o que que eu faço, tal, e aí sempre ela falava, olha, a indisciplina é porque a turma está sem fazer nada, ou você está deixando eles com o tempo muito ocioso, ou a atividade não está chamando atenção. Talvez você planejar uma atividade que não condiz com as expectativas da turma. E aí eu ficava ouvindo aquilo e pensando, puxa, na verdade, o professor tem uma responsabilidade tão grande pela disciplina e pela indisciplina, né? Mesmo que a gente fale, essa turma é barulhenta, mas tem professor que consegue dar aula, o outro não. Então, sempre é coisas nesse sentido, assim, da teoria, que eu tentava ver que na prática realmente fazia sentido. Então, já tentava pensar em coisas mais diferenciadas, porque muita coisa do ensino fundamental 1 eu acabava levando, né, para as minhas práticas quando eu comecei a trabalhar com o ensino médio. E eu via que realmente fazia sentido, porque a aprendizagem, mesmo numa fase diferente, ela acontece praticamente do mesmo jeito, né? Então, muita coisa da minha prática eu acabei vendo por já ter tido uma formação como professora inicial, né, de primeira a quarta. Então, eu vi que as coisas só iam evoluindo, mas era o mesmo princípio, vamos dizer assim, né? De aprendizagem, motivação, estímulo, o que você tinha que fazer para que o aluno se envolvesse, praticamente eram as mesmas coisas. E foi aí que eu percebi que realmente a gente tem todo um jeito de trabalhar, né? Para conseguir que os alunos façam aquilo que a gente precisa. Mas eu tinha muito ingênua essa questão de achar que eles tinham que saber tudo, né? Eu tinha que ensinar tudo, eu tinha que dar conta de tudo, e a gente não tem que dar conta de tudo. Então, levou um tempo para entender essa questão aí na formação, na minha formação inicial. Ótimo. Então, nesse caso, a gente pode dizer que você teve uma formação inicial que teve um aporte teórico consistente, né? Mas que esse link quem fez foi você na prática ao longo do processo de ser professora, Eliane, é isso? Ou você acha que Na verdade, já na graduação você teve essa experiência de a própria graduação te propiciar esses momentos? não, eu acho que o professor ele vai para a sala de aula muito cru ainda. A gente vai para a sala de aula sem ter muito conhecimento do conteúdo e também sem ter muito conhecimento da parte pedagógica. Você vai assim, meio que tentando ver o que acontece, né? E as coisas vão acontecendo realmente na prática. Conforme você vai dando a aula, percebendo uma coisa funciona, outra não. Com essa turma, parece que isso aqui funciona, com a outra não. Então, eu também não consigo dar a mesma atividade para turmas diferenciadas, né? E a graduação, ela não contempla essa formação. A gente tem que realmente ir realizando, na prática, na reflexão, ou com o grupo, ou sozinha, né? Ou lendo muito, mas realmente ela é construída na prática. Na teoria é uma coisa, a prática é outra. Uhum. Ótimo. Eliane, agora quando a gente pensa na sua trajetória profissional como professora, né? Você falou bem, é claro que a gente tem alguns elementos aí do que você colocou na sua formação acadêmica, mas eu queria que você fizesse também Uhum. esse traçado da sua trajetória profissional, como é que ela foi, como é que ela se deu. Olha, eu, como professora, trabalhei muito trabalho, né, já bastante tempo na escola pública, já trabalhei também na particular. Nesse sentido, assim, de
eu poderia dizer, como é que foi a minha trajetória. Quando a gente discute essas questões, por exemplo, na escola pública, a dificuldade em termos de bagagem que os alunos não têm, o preparo e tal, e na escola particular, que é toda essa questão voltada para o vestibular, eu não me adaptei. Então, como professora, como profissional, eu não me adaptei nesse tipo de escola em que você trabalha em prol de que os alunos passem no vestibular. Né? Eu não consegui me adaptar com isso. E a pouca liberdade que o professor tem para trazer coisas novas, para criar, para construir. A ciência tem muito essa questão, né, da gente investigar formas de aprendizagem, né, diferenciadas e tal. Eu senti muito essa dificuldade. Mas em termos de prática mesmo, se eu fosse olhar a professora que eu era lá quando eu comecei e hoje, eu vejo assim, que eu consigo mudar uma coisa, não que eu vou bagunçar o planejamento, mas se eu vejo que uma coisa não está funcionando, já nos primeiros minutos, nessa aula, nessa turma, eu consigo modificar já nos primeiros momentos ali, sabe? Vamos adaptar, fazer uma coisinha, e aí acaba engrenando. É uma coisa que a gente vai, né, percebendo. Mas eu já dei aula para primeira, quarta, para ensino fundamental 2, para médio, já trabalhei um tempinho na faculdade. Na verdade, eu vejo assim que na parte profissional, eu só fui ganhando mais, vamos dizer, confiança e segurança, né, com o tempo. Então, hoje, eu consigo perceber que tudo que eu achava que os alunos tinham que saber, todo aquele conhecimento, aquele conteúdo, na verdade, muitas vezes eles não serviam para muita coisa. E dentro da ciência, o que eles precisavam saber, na verdade, era muito menos do que aquilo que está no livro, para ele resolver uma situação, um problema. Engraçado, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai percebendo que menos realmente é mais, né? E mesmo na escola pública, eles saberem resolver questões simples do dia a dia, de situações com o lixo, problemas do meio ambiente, ele não precisa saber lá os spins sabe? É muito, assim, conhecimento que eu vejo, assim, que acaba, como muitos autores dizem, que não serve para muita coisa, né? Infelizmente, eu vi uma vez o Chassot falando, isso é coisa antiga, que muito do conhecimento que estava sendo ensinado de química não servia para nada, era inútil, né? Então, essa coisa de fazer o ensino significativo e útil é uma tarefa do professor, e ela sai muito um pouco, assim, dessa questão de seguir o cronograma, né? Seguir o programa, cumprir o programa. Então, muitas vezes, o professor, quando ele está no começo, como era comigo, eu tinha essa preocupação em cumprir o programa. Hoje eu tenho a preocupação em entender o que é primordial que os alunos saibam sobre este conceito em química, até essa série ou até isso aqui. E aí é muito mais, assim, eu fico mais tranquila, eles ficam mais seguros e eu sinto que eles saem mais preparados, né? Claro que eu não vou dar conta de vestibular, porque esse não é o meu objetivo, e o objetivo da escola pública não é esse. Eu antes ficava muito assim, eu queria fazer a prova do Enem para ver o que meus alunos tinham que saber, porque eu tinha que cumprir todo o programa e dar conta, né? E depois eu percebi, não, mas não é isso, né? A gente tem que entender que cada um vai seguir um caminho, nem todos vão para a faculdade, tem outras possibilidades, né? Então, eu vejo assim que a gente vai amadurecendo, vai entendendo o que é importante, o que não é, aprendendo a separar. E uma coisa que eu tentei colocar na cabeça, se eu sou funcionária pública, o material que me é disponibilizado é esse, então vou tentar explorar ao máximo. Sem ficar discutindo muito questões políticas, se é isso ou se não é, sabe? A proposta, o que essa proposta tem de bom para trazer, né, para as turmas. E agora a gente volta numa questão de esse novo ensino médio trazendo uma coisa interdisciplinar, que eu vejo que, assim, pelo que a gente experimentou no projeto, é uma coisa bem difícil para o professor fazer, assim, né, sozinho e só lendo o material. Eu vou aproveitar esse gancho que você falou da questão do que você fazia no início, do que você faz Uhum, agora
E como essa tua prática foi te atentando para aspectos que você achava que era importante, agora você não acha. Eu queria te perguntar, Eliane, qual que é o peso e a influência Hum, que essa formação inicial que você teve lá na graduação, até alguma formação continuada que você pode ter tido aí no processo, ela teve na sua atuação hoje como professora, né? Eu pergunto isso porque você tem 20, como eu falei, 28 anos de sala de aula. Então é bastante, uhum, bastante tempo, né? bastante tempo. É. E essa influência, ela foi a mesma do início da carreira, quando comparado agora? Como é que você vê isso? Olha, a formação, eu acho que ela fez muito mais sentido agora, depois de 20 e tantos anos que eu tenho de prática, porque eu consigo olhar para trás e ver que o que já se falava lá atrás leva um tempo, né, para chegar na escola, leva um tempo para chegar na sala de aula. É, mesmo a formação da... Ai, fechei a câmera aqui sem querer. Mesmo a formação inicial e continuada, que eu tive vários cursos que eu fiz durante o tempo que eu lecionava, eu vejo que levou um tempo para eu entender o quanto daquilo estava sendo usado na minha prática. É como se a gente estivesse trabalhando meio que no automático, sem muita reflexão. Então, a partir do momento em que você para observar, por exemplo, num curso de formação, ou mesmo na pós-graduação, acho que eu comecei a olhar mais para mim nesses momentos, que é você parar e ver, né, como é que está sendo a sua prática, o que daquilo que eu aprendi eu estou aplicando. É bem interessante, porque, assim, na formação inicial, vou dizer assim, a gente aprende muito a base, né? A base teórica, a base do conhecimento, da parte da pedagogia, mas é no momento em que você se depara com... A minha câmera está fechando sozinha. É no momento em que a gente se depara com uma situação de sala de aula que você tem que resolver, que você vê que muito da sua prática, do que você faz ou do que você fazia, já tinha sido estudado em algum momento. Então, eu já tinha lido muito sobre, por exemplo, pesquisas sobre ferrugem, na parte teórica, em textos até, assim, em língua inglesa, experiências internacionais, e aí eu via como aquilo fazia sentido e que parecia que era uma situação tão distante do que a gente está vivendo, mas não era, né? Então, a gente leu uma vez num curso que eu fiz um texto sobre uma investigação com prego e levava tanto tempo e eu pensava, bom, na escola pública a gente tem 2 aulas semanas, dá para comparar o que a gente pode fazer para adaptar. Então, ao invés de usar o prego, usar a palha de aço. Então, assim, você percebe que a formação ou um texto que você leu ou uma aprendizagem que você teve, ela pode ser adaptada. Então, essa capacidade de adaptar uma teoria e aplicar na prática, então, perceber, levou um tempo para eu perceber, que tudo aquilo que eu lia nas revistas, eu poderia também estar fazendo em sala de aula com a minha turma, porque parecia que era uma coisa tão distante de pessoas que são muito inteligentes e que estudam muito para fazer aquele tipo de atividade. Na verdade, não, estava tão próximo, né? E aí foi que eu percebi que realmente o valor não, vamos dizer assim, tudo o que virou teoria um dia veio de um plano, né? Que foi aplicado em sala de aula e que a gente não consegue sistematizar esse aprendizado, essas ferramentas que são utilizadas, mas que elas estão mais próximas da gente do que da academia, né? E eu vejo que hoje, assim, eu consigo ver o quanto a minha prática já tinha disso, mas que eu não me achava tão importante ou tão conhecedora. Tinha uma certa dificuldade em entender algumas coisas, né? Então, na verdade, a prática, ela vai desvendando ou tirando algumas vendas, né, dos nossos olhos. Isso é legal você colocar porque você difere, por exemplo, das outras professoras, porque você faz pós-graduação, né? Você fez É. mestrado e você é doutoranda. Você acha que você mostrou aí a questão de como a formação inicial impacta ou não, mas você acha que esse seu perfil
de conseguir dialogar esses aspectos que você lê em trabalhos e tal, ele vem mais da sua formação inicial, ou ele vem mais desse processo de você estar o tempo todo agora no mestrado e também do doutorado em contato contínuo com a pesquisa que é desenvolvida e você consegue estabelecer esses links? Como é que você vê isso, Eliane? Com certeza, depois. A formação inicial não teve isso. Eu acho que, assim, a formação inicial, ela deixou aquele gostinho de, eu gostaria de saber mais sobre isso, sabe? Então, quando essa professora lá atrás falou assim, olha, a indisciplina é causada porque os alunos estão ociosos, vamos dizer assim, tá? Então, até que ponto a minha responsabilidade numa aula é tirar eles dessa situação em que eles estão ali na zona de conforto, que eles não querem fazer muita coisa. Então, o que de mim, o que eles esperam de mim, ou o que eles estão me perguntando, na verdade, são perguntas, né? Eu percebo assim, que eles têm essa necessidade, né? De que o professor, na verdade, leve uma coisa diferente. Então, tudo isso eu vejo que é dos estudos acadêmicos ao longo dessa fase toda de professora, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. E realmente hoje eu tenho uma outra visão. E eu vejo que tudo isso eu aprendi durante essa formação continuada, que hoje dialoga muito mais com a minha prática do que antes, porque eu não conseguia ver muitas relações que a gente fazia, né? E teve uma vez eu me vi assim, pensando, tá, essa aula que eu dei hoje, ela se encaixa em que base teórica, né? Das teorias da aprendizagem, qual que eu tô? E eu não consegui colocar dentro de uma caixa, porque na verdade tinha várias coisas de vários autores, né? Eu falei, tá, mas aí eu tenho que ver se eu sou Piaget, eu sou Vygotsky, eu ficava um pouco nessa neura, sabe? E aí eu vi que tudo bem a gente ter um pouquinho de cada um, né? Tudo bem você entender que você pode beber nessa fonte, pegar um pouquinho dali e ter um pouquinho de você também, da sua prática, do que você acredita que funciona, né? Então, hoje, por exemplo, eu vejo que as minhas aulas, elas têm muito mais qualidade em termos de eu saber o que o aluno precisa, qual é a necessidade dele, menos a minha. Então, eu consigo focar muito mais neles, como sujeitos, e menos em mim, no que eu gostaria, o que eu faria, né? E eu vejo que levou muito tempo para eu poder separar. Agora, a minha dificuldade, na verdade, como professora e pesquisadora, é tirar esse casaco, né, de professora e vestir o casaco de pesquisadora. Eu tenho muita dificuldade. Então, a Maísa chama a minha atenção direto, você está falando como professor. Eu não consigo ainda, porque é muito tempo imerso nisso, né? A gente fica trabalhando e é uma coisa tão apaixonante que eu vejo assim que até vocês na universidade, essa coisa de estar diante de uma sala, você ensinar alguma coisa que eles precisam saber, que vai ajudar na formação. E no meu caso, sim, claro, os alunos são crianças, precisam aprender coisas da fase deles, mas eu não consigo sair desse papel e entrar no papel de pesquisadora. Então, eu ainda sou muito mais professora do que qualquer outra coisa. E eu gosto desse papel, desse lugar que eu tô. Eu gosto muito, assim. E aí eu fico olhando, puxa, você falou 28 anos, aí eu fico, ó, 4 anos eu já estou pronta para me aposentar, tá? Mas eu não quero, tá cedo, sabe? Agora que eu entendi como é que é a brincadeira, eu queria brincar mais. Eu queria fazer melhor, eu queria... É meio assim, parece que quando a gente aprende a fazer a coisa direito, ou quando realmente você entende e as coisas funcionam, né? Porque você leva uma coisa e eles te dão uma resposta, e você traz outra coisa, e é tão gostoso essa troca, né? E, e eu vejo assim que até outro dia eu postei que a profissão da gente de professor é aquela que você trabalha lendo, sempre buscando, sempre aprendendo. E é tão gostoso fazer isso no nosso trabalho, porque nenhum outro trabalho vai te dar essa possibilidade. Então, eu pego um livro, eu vou ler, estou aprendendo e estou fazendo, né? É Ótimo. muito empolgante. Inspirante, Eu né? sou apaixonada, assim. Eliane, eu vou agora. Ficou claro, assim, bem claro na sua. Se expressa muito bem, eu consegui observar esse Uhum. panorama da sua formação
e também na sua própria trajetória profissional e como impacta o outro, incluindo o seu aspecto de formação aí como pesquisadora também, né? Eu vou entrar agora Uhum. mais na seara do processo reflexivo, tá? Né? Que é esse Tá. que eu chamei de segundo momento. Eu Uhum. queria que você me definisse, assim, o que para você é a reflexão, ou o papel da reflexão na sua prática como professora, o que é essa reflexão, como é que ela impacta, enfim, como é que você vê esse aspecto? Olha, eu vejo, principalmente depois de participar desse projeto, porque pela primeira vez, eu acho que pela primeira vez no meu trabalho, eu consegui dialogar com professoras que estavam pensando mais ou menos o mesmo que eu. E eu vejo assim, eu posso refletir sobre a minha prática sozinha, tá, mas quem vai ver isso? Onde é que isso vai aparecer como um resultado, né? Então, a reflexão, para mim, na verdade, ela precisa de dois, que estejam na mesma situação, dois ou mais, né? Que estejam na mesma situação, compreendendo os mesmos problemas que estão ali para serem discutidos. Então, pela primeira vez, nesse grupo, com as meninas, a Aline, Nivalda e a Rose, eu vejo que a gente conseguiu fazer realmente uma reflexão, porque nós viemos de muitas formações de professores, mas reflexões verdadeiras e profundas e que realmente mudam a sua prática, a sua maneira de ver as coisas, eu vi agora, verdadeiramente. Então, a gente realizava reflexões muito superficiais. Então, eram, assim, eu posso, então, definir reflexão como duas, sei lá, duas coisas diferentes. Uma reflexão em que você discute uma proposta de formação de professores que acontece em um único dia ou em 2 dias numa escola, mas que não tem aprofundamento. É uma reflexão bem superficial, ela não entra muito em questões profundas da discussão para mudar alguma coisa ou resolver um problema. São reflexões que às vezes servem apenas para você quebrar o gelo ali do comecinho do ano. Olha, lembra que você está aqui na educação e nós discutimos essas questões, tá? E agora a reflexão verdadeira, que foi o que a gente fez nesse projeto. Então, é você discutir, falar o que você pensa, o outro traz, então você complementa o que ele pensa, e aí você começa a olhar para a sua prática e falar, puxa, eu fiz aquilo e, nossa, a outra faz tão bacana, eu vou tentar inserir o que ela faz, eu gostei do jeito que ela trata, eu gostei da maneira como ela responde. Então, na verdade, a gente acaba, eu acho que nessa reflexão, vendo um pouco do outro na gente, da gente no outro, e essa troca e você completa, sabe? Você faz um, um novo plano para resolver determinado problema. Então, tendo como base o que você viveu, o que o outro viveu. Então, a gente, nesse projeto a gente fez muita reflexão. Era antes da aula, preparando a aula. Aplicou a aula, terminou a aula, no mesmo dia a gente falava, tá, e o que deu certo e o que não deu? Tá, vamos melhorar na próxima? Ok, vamos lá. E, e a reflexão é isso, é um olhar para dentro de você, é um olhar para aquilo que você acredita, mas sabendo ouvir o outro. Então, às vezes, o que o outro está me dizendo sobre uma atitude minha me faz entender que é preciso urgência para mudar alguma coisa que está incomodando, né? E nessa prática coletiva e colaborativa, a gente teve no início, assim, muitos momentos de embate, de conflito, né? De crenças, de pensamentos, de divergência mesmo, até a gente entender e chegar a um ponto comum, né? Porque a gente estava trabalhando com um projeto que era único, então eu não ia para minha sala e fazia o que eu queria, ou ela ia para a sala e fazia o que ela queria, não, porque a gente tinha a mesma turma, e a gente tinha que dar né, encaminhamento a todas as etapas, e elas tinham que funcionar. Então, a reflexão para mim hoje, ela é totalmente diferente do que era antes. A reflexão é você agir num ponto, focar num ponto inicial, ou no ponto que está sendo discutido, como eu vou chegar aos alunos e desenvolver isso aqui. Então, está todo mundo olhando para aquele mesmo aspecto. Para mim, é uma coisa mais profunda, né? Do que só aquela discussãozinha de um tema e vamos todo mundo para casa e amanhã a gente começa. Eliane, e Uhum. aí fugindo um pouquinho agora do projeto, né? E olhando agora Aham. olhando você agora como professora mesmo. Tá. Quando você pensa na reflexão,
Você reflete sobre o planejamento da sua disciplina de química, no caso? Você reflete no preparo dessas aulas? Como é que você realiza essa reflexão, se é que você faz em termos práticos, considerando o planejamento das aulas e a própria ministração dessas aulas? Olha, todo ano a gente começa com um trabalho de identificação, né? Avaliação diagnóstica, principalmente agora depois de pandemia. Então, vou dizer desse ano que é totalmente atípico, né? A reflexão da minha prática, ela veio muito assim, no sentido de atender uma demanda que era o que os alunos tinham que saber nessa série, que eles não sabem, por conta de uma avaliação que foi feita e foi identificado isso, tá? Então, eu pego lá a habilidade, ok, como é que eu vou desenvolver essa habilidade, então? Aí eu vou refletir sobre maneiras em que eu possa desenvolver isso com a minha turma. Então, é uma reflexão mais da prática, mais da maneira como eu vou desenvolver isso aqui para alcançar esse objetivo, né? Então, a gente tem uma série de possibilidades. Eu tenho muitos materiais que eu posso recorrer, né, ou que eu posso utilizar, e eu preciso sanar essa dificuldade de uma habilidade que ele não desenvolveu. Na minha perspectiva, eu tenho que entender como é que ele aprende aquele determinado conteúdo. Eu tenho que olhar para o aluno e ver com as bases cognitivas que ele tem, a capacidade que ele tem de raciocínio nesse momento, que na verdade não é desse momento agora. É uma habilidade que eu estou desenvolvendo, ele está no 3º ano do ensino médio, mas a habilidade é do 9º ano. Então, eu tenho que olhar para esse aluno que já deveria saber várias coisas, mas por conta da pandemia ele não viu, então eu vou olhar lá atrás. E como é que eu desenvolvo essa habilidade que ficou em defasagem lá atrás? Então, a minha reflexão agora, em termos de prática, nesse momento, é entender o que eu posso utilizar para que eu consiga dar conta disso que não foi aprendido e que faça sentido para ele. Então, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta ou se eu estou falando da minha prática ou se é tudo a mesma coisa, mas eu cheguei ao ponto de pensar assim, bom, eu tenho que explicar um balanceamento de equações, tá? E eles não conseguiam entender os símbolos dos elementos, a equação, e eu falei, e aí, como é que eu faço isso? Porque no 9º ano, eles ainda estão numa situação um pouco mais, se a gente fosse pensar em teoria, né, concreta. Eles precisam pegar, eles precisam sentir o material. O 3º ano já era para estar abstraindo e eles não abstraíram, então eles não estão aqui, eles estão ainda naquele ponto lá do 9º ano. E o que que eu faço? Então, eu pensei, bolinhas de isopor não, porque o isopor depois ele não é reciclável, pelo menos aqui na cidade não tem como. Ah, vou usar massinha de modelar, então levei. Vamos lá, vamos... Então, aí entrou um pouco da minha questão lúdica, né? A professora que, vamos dizer assim, tenta ser um pouco mais criativa. E aí, quando eles olharam para as moléculas. Então, gente, olha aqui, modelo atômico. Porque vem um monte de teoria falando junto com você na sua orelha, né? Assim, vem um monte de pesquisadores, aí vem os cientistas, como é que eles pensaram esses modelos. Então, eu tenho que usar esse modelo de Dalton, da bola de bilhar, para explicar para ele que o balanceamento, e aí a massa, depois vai entrar nessa questão também, né? Lá, a questão da massa que se soma, as proporções e tal. E aí fez sentido. Na hora que eu entreguei para eles, aí eles, nossa, professora, agora eu entendi. Então, isso aqui se junta. Porque os átomos, eles têm movimento. E quando você escreve na lousa, eles acham que aquilo é fixo, é parado. E eu falei, poxa, levou tanto tempo, precisou ter uma pandemia para eu ter que retomar esse conteúdo, explicar de uma maneira diferente, para eles entenderem, porque normalmente nas minhas aulas eu nunca expliquei daquela forma. Porque eles já tinham um nível de abstração maior e estava claro aquilo. Então, eu pensei, bom, eu tive que refletir, pensar como é que eu faria isso, né? Como é que eu daria conta disso de uma forma em que fosse concreto para eles. Eu entendo que, nesse momento, eu tive que fazer uma reflexão, assim, de prática mesmo, de entender, né?
o nível de abstração que eles teriam, a química não é uma matéria muito fácil. Quer dizer, é aquela que eles fazem já aquela careta, né? E eu vejo assim que deu muito resultado, foi bacana, tá, mas agora a gente tem que caminhar. Vamos sair da bolinha, da massinha de modelar e temos que caminhar. E aí eu percebi assim que tem um percurso. Eu nunca tinha olhado para isso, Sérgio, assim dessa forma, sabe? A construção do conhecimento, tá? Então, saímos do concreto, ok. Então, agora você vai representar essa equação que você fez aqui com essas bolinhas que representam as estruturas e um modelo vai para o átomo, agora você vai escrever isso aqui na forma simbólica, o símbolo dos elementos, tá? Mas, professora, como que eu vou saber que essa bolinha vermelha é o carbono? Como é que... Então, como é que você vai saber isso? Tem coisa que eu tenho que falar, você tem que saber porque eu vou te dar uma tabela, a gente tem uma tabela periódica, onde os elementos são organizados, e aí eu percebi, caramba, de repente, eu não preciso ensinar isso aqui para o terceiro ano, por que isso aqui está só para o terceiro ano? Né? Quer dizer, é uma matéria do nono, só que ela vem fragmentada. Então, no ensino fundamental, se as coisas tivessem sido trabalhadas de maneira correta, porque o professor do fundamental, ele vem com essa coisa de, sem abstrair muito, querendo uma abstração. E aí eu percebi que, assim, a gente acabou seriando muito, dificultando essas questões, dificultando o trabalho do professor, fazendo com que a química e a matemática fossem cada vez ficando mais difíceis de compreender, mais difícil de resolver, né, determinados problemas ou desafios que eles tinham, e aí eles começam a abandonar. E aí é onde a gente tem os menores índices de rendimento, de aproveitamento, né? E eu vi, assim, que realmente eu poderia ter uma sala, como a gente teve, uma sala seriada. Eu não precisava estar trabalhando isso com o terceiro ano, se isso fosse feito desde sempre, né? Esse concreto aí que faltou, eu senti que faltou. Então, eu fiquei um pouco frustrada, eu falei, puxa, agora essa turma que já está saindo, perdeu muito dessa Eliane que agora tem essa consciência, sabe? Eliane, eu vou só parar aqui a gravação para a gente ir para outra sala, tá? Tá, Senão vai tá dizer bom. aqui, eu vou perder você. Só um segundo. Uhum, Vou fechar aqui, eu te mando já lá no chat o endereço da outra sala, tá bom? tá bom.